전 아침이에요, 여러분. Bom dia, pessoal. 오늘 나 할 일이 많나요? 오늘 나 할 일, trabalho a fazer, coisas a fazer. 할 일이 많나요? Se você não conhece essa expressão, acompanha no vídeo que eu vou deixar aqui no comentário. 내일 é aquele dia que vem depois do 오늘. 오늘, hoje, 내일, 시험이 있으니까. 시험 é aquilo que a gente faz numa instituição de ensino para receber uma nota. Ela normalmente é individual, é a prova, é o exame. 내일 시험이 있으니까. 시험이 있다, ter prova. 시험이 있으니까. Para que eu uso 니까? Para embasar, para justificar, para explicar, para deixar claro o motivo, a razão de alguma coisa. Porque logo na sequência eu vou fazer um pedido, uma sugestão, dar uma orientação, uma recomendação, aconselhar, né, ordenar. Então eu quero embasar essa ordem, esse conselho, esse pedido com base numa razão, num motivo. 내일 시험이 있으니까, ou seja, amanhã eu terei exame e essa é a razão, é o motivo, por esse motivo, diante disso, já que isso é o que vai acontecer, ou isso vai acontecer, então estou justificando, certo? Com niká, para depois sugerir, recomendar, ordenar, enfim. Só que hoje nesse vídeo a gente vai ver que a gente pode também expressar necessidades e obrigações. Como é que eu faço isso? Em português, uma maneira bem comum é dizer eu tenho que fazer alguma coisa. É usar eu tenho que, certo? Expressar uma necessidade, uma obrigação. Olha o meu exemplo. 내일 시험이 있으니까 공부하다 estudar. Eu tô dizendo 공부해야 돼요. 야 돼요. 야 돼요. 야 돼요. 야 돼요. Esse som é o equivalente, tá certo? Porque padrão não se traduz ao nosso tenho que, nesse caso aqui, praticar a ação 공부하다. Então eu tô dizendo 내일 시험이 있으니까 오늘 공부해야 돼요. Eu tenho exame amanhã, então hoje eu tenho que estudar. 야 돼요. Então eu expresso uma necessidade, uma obrigação com esse som, certo? Vou recomeçar. 오늘 할 일이 많나요? 오늘 할 일이 많나요? 내일 시험이 있으니까 오늘 공부해야 돼요. 그리고 vou continuar, tá? 그리고 냉장고, eu ia dizer 집, mas 집 eu falo muito, né, que é casa. 냉장고 é aquele eletrodoméstico que você tem em casa que serve para colocar alimentos e conservar frios. 냉장고 é 음식이 없으니까, 음식, comida. 음식이 없으니까, 음식이 없다, não ter, é o contrário do 있다. 음식이 없으니까. Ó, eu tô usando isso aqui, mas olha o 니까, isso aqui é um motivo. Por esse motivo aqui, diante disso, 나중에, daqui a pouco, depois, 슈퍼마켓, ao supermercado. Ó, o que é que vocês diriam aqui para expressar essa necessidade, a obrigação de fazer algo? Eu tenho que ir ao supermercado. Como é que eu faria isso em coreano? Então, de novo. 오늘 할 일이 많나요? 내일 시험이 있으니까 오늘 공부해야 돼요. 그리고 여기 냉장고에 음식이 없으니까. 냉장고, aquele eletrodoméstico, a gente guarda comida para ficar frio, geladinho. 냉장고에 음식이 없으니까. 음식, comida, 없으니까, não ter. Então, diante desse fato, porque o niká faz a gente destacar essa razão, para depois, como a gente já sabe, sugerir, ordenar, recomendar, mas agora a gente também tá vendo que também dá para indicar a necessidade, a obrigação de fazer alguma coisa. Por exemplo, aqui, como eu tô usando 슈퍼마켓, eu tenho que ir ao supermercado, como é o verbo ir? 가다. Então, tira o da, 가야 돼요. Certo? Então, esse somzinho, 야 돼요, 야 돼요. Lembrar que esse som não pode ser 야 돼요. A vogal, depois dessa consoante de gut, é uma vogal composta. E nesse caso, apesar de ter os sons mais próximos do nosso U com E, o U, ele funciona semelhante, próxima à ideia da nossa semivogal. Um dia, a gente pode falar sobre isso, mas a semivogal em português, ela vem em regra depois da vogal, certo? A, I. O I é semivogal, uma vogal mais fraquinha. No coreano, se a gente pensar em interpretar isso com base na nossa gramática, isso muda um pouquinho. Se a gente pensar nessa questão de uma vogal mais forte, uma mais fraca, muda um pouquinho. Então esse som do U, da vogal we, ele tem que ser rapidinho, certo? É como se a gente invertesse e a semivogal ficasse ali, se a gente for pensar em português, certo? Mas não dá pra fazer deu, dá, né, gente? Mas se a gente quer falar da melhor maneira possível, praticar muito esse som dessa vogal. Ya, tuê, só que o bem rapidinho. Tuê. Vê que o E se destaca mais, o U ele fica mais escondidinho, certo? Então, voltando lá de novo. 오늘 할 일이 많나요? 내일 시험이 있으니까 오늘 공부해야 돼요. 그리고 냉장고에 음식이 없으니까 슈퍼마켓 가야 돼요. Mais uma, porque eu falei que 오늘 할 일이 많나요? Hoje eu tenho muita coisa pra fazer. Então, vou incluir mais uma. 집, casa. 집이 너무 더럽다, ser ou estar sujo. 집이 너무 더러우니까, ou seja, a casa está muito suja. Então, já que isso aqui é uma razão que eu estou justificando, ou a casa está muito suja, diante disso, já que a casa está muito suja, ou seja, estou dando motivos, razões, que são fatos, lembrando que esse o niká, ele é anexado a fatos, certo? Coisas que estão acontecendo, que a gente pode comprovar, certo? O exame é amanhã, posso comprovar, não aconteceu ainda, mas está lá na grade, certo? Eu tenho um fato que é o exame definido para amanhã, mesmo que seja no futuro. Você tem como comprovar, isso é um fato. Então, se eu digo que a casa está suja, é um fato, eu tô vendo aqui, tô falando para vocês. 집이 더러우니까, então, a casa está suja, diante disso, ou já que a casa está suja, justifiquei. Agora eu vou sugerir, recomendar, aconselhar, ordenar, né? Eu poderia dizer limpe, né? 정소해, ou 정소해요, ou 정소하세요. Tudo isso é o verbo 정소하다, com terminações que vão indicar se isso é uma ordem, ou se é um pedido mais polido, certo? Um comando, uma recomendação, certo? Mas eu não quero fazer isso, porque o vídeo de hoje é pra gente fazer, indicar a necessidade e a obrigação, que dá pra fazer também usando niká, né? Relacionando essas frases. E aí essa necessidade e obrigação, eu tenho que, 정소하다, que é limpar, eu faço como? O som pra indicar necessidade e obrigação. Eu fiz aqui nas frases, ó. Eu fiz agora há pouco. 내일 시험이 있으니까 오늘 공부해야 돼요. Então eu vou usar aqui esse som, 야 돼요, de novo. Ou seja, 집이 더러우니까, a casa está suja, então o quê? Qual é a minha necessidade e obrigação? 정소하다, 정소해야 돼요. Vocês viram que o ha do 정소하다 se transforma em re? Isso é conjugação do verbo para receber o padrão, tá certo? É gramática, então eu não aprofundo muito em gramática aqui porque o tempo é curto. Mas se alguém tiver dúvida quanto a isso, essa questão de conjugação verbal para receber o padrão, em verbos que terminam com radar, podem perguntar lá no direct. E quando eu puder, eu venho aqui e trago um vídeo também, tá bom? Então a gente já sabe agora que dá pra conectar frases usando niká. E quando isso acontece,
essa primeira frase é um motivo, uma razão, porque é um fato, não pode ser uma suposição, que embasa uma sugestão, uma recomendação, um conselho, uma ordem, um comando. E agora a gente já sabe que dá para colocar também ali uma necessidade, uma obrigação, né? E para indicar essa necessidade ou obrigação de fazer algo, yadeyo, certo? Bom, nós temos mais um caso que eu queria apresentar com relação ao uso do nika ou nika, conectando frases, que é quando a gente conclui algo ou infere algo. O que é concluir ou inferir em coreano? Como seria esse som? É um sonzinho que termina com kokatayo, claro que tem uma partículazinha ali antes para ajudar esse sonzinho a se integrar na frase a qual ele se anexa, certo? Mas isso é para um outro vídeo. É o final da explicação do uso do nika ou nika. A gente vai ver que dá ainda para usar ele dentro de frases, dentro de orações, conectando umas às outras, sendo que a segunda, agora, nesse caso, vai ser uma conclusão ou uma inferência. É quando a gente acha que é alguma coisa, pensa, mas não tem certeza, a gente ainda, certo? Então, a gente pode, por esse motivo, embasar o nosso fato com nika. Só para dar um gostinho de água na boca aqui. As luzes estão acesas, então eu acho que ela está em casa. Ou seja, o fato acontece, é real, as luzes estão acesas, seu olhar estão acesas. Diante disso, já que eu concluo algo, eu infiro algo, mas não quer dizer que isso aqui é uma verdade. Certo? Está baseado na minha conclusão, na minha inferência. É isso que a gente vai falar no próximo vídeo. Por que eu deixei separado? Porque é aqui, justamente aqui, que parece que gera mais dúvida. Quando a gente começa a comparar com o uso do a sol, o sol, ré, sol. Certo? Então a gente já entra no próximo vídeo falando desse uso final. E vamos comparar com o uso do a sol, o sol, ré, sol, que também conecta frases, que parece, que chega muito perto dessa ideia, de um jeito que acaba confundindo a gente. Então quando usar um, quando usar outro. Vocês vão ver no vídeo que vem, tá bom? Espero que até agora tenha ficado tudo muito claro, para que eu possa vir aqui numa live e a gente poder só praticar isso. Umyon ou myon, unika ou nika, e aí também junto a sol, ré, sol. Essa é a ideia quando terminarmos esse conteúdo. Combinado? 나중에 봐요, 여러분. 나중에 봐요. A gente se encontra depois, a gente se vê depois. 안녕!